Fala Tricolada, fala meus queridos, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo nesse canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha, dessa moralzinha pra gente aí. Vamos pro nosso pré-jogo. Ainda tô me recuperando aí da janela de transferência do Fluminense. Porra, Ione, Daniel, eu quero acabar com a minha semana. Mas vamos lá, vamos falar do pré-jogo, vamos falar de São Paulo e Fluminense, 13ª rodada do Brasileirão, jogo no Morumbi, num sábado à tarde, às 16 horas. Que espetáculo, com a arbitragem do Daronco, um bombadão que só faz besteira, uma mala sem alça de papelão em dia de chuva, vai apitar o jogo do Fluminense. Tem que dar uns gritinhos lá, procurar uma grade lá na CBF, dar uns belos lá com pessoal da CBF, do arbitral também. Ô Mário, vamos lá, né, Mário? Tem grade lá também pra tu gritar. Estatística: Fluminense não perde pro São Paulo há 2 anos. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fluminense empatou em 2-2 no Morumbi. No jogo do retorno, no segundo turno, o Fluminense meteu 3-1 no São Paulo, no Maracanã. Está 2 anos sem perder pro time do São Paulo. Olha que legal. Na estatística, o Fluminense jogou 129 vezes com São Paulo, venceu 47 vezes, perdeu 55 vezes e empatou 27 vezes na estatística aí do confronto histórico entre as duas equipes. O São Paulo, a torcida do São Paulo está animada com o trabalho do Dorival Júnior. O São Paulo está cheio de desfalques, assim como também o Fluminense também está cheio de desfalques. Os últimos desfalques, David Braz e André, sentiram no treinamento. Tá faltando zagueiro no Fluminense. O Fluminense está no mercado procurando zagueiro aí. Antônio Carlos do Orlando City, Marlon Santos, ex-moleque de Xerém, tá podendo voltar e pode pintar na próxima janela com a camisa do Fluminense novamente. O Fluminense está cheio de problema para escalar o time para esse jogo contra o São Paulo, mas o São Paulo não é diferente. Mas a torcida do São Paulo está animada aí com o Dorival Júnior, mais de 33 mil ingressos vendidos. O Morumbi deve estar lotado para esse jogo. O São Paulo, que é o 11º colocado, com 18 pontos, tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Vem de vitória na Copa Sul-Americana por 2-0 em cima do Tigres no Morumbi, que levou a equipe paulista para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana sem precisar ir para a repescagem. Então tá animada a torcida do São Paulo. Dorival terá o retorno do Pablo Maia, que era a dúvida. E falando em dúvida, o Caleri, o bom centroavante Caleri, ainda é dúvida, não está certo para essa partida contra o Fluminense. O Wellington pode ser relacionado para esse jogo, também é um retorno interessante. Mas os desfalques do Dorival são grandes, e importantes. Por exemplo, Michel Araújo, problema na panturrilha. Galopo também está fora por problema de contusão. O zagueiro Beraldo, lesão ligamentar. E o possante Caio Paulista, Caio Pedalada, pertence ao Fluminense, está fora do jogo. O São Paulo não quis pagar aquela multa para botar o camarada em campo. Então o São Paulo está sem seu lateral esquerdo titular, o possante Caio Paulista. Então são vários desfalques aí do São Paulo, né, rapaziada? Vamos para a provável equipe do Dorival para encarar o Fluminense. Como o Dorival vai montar o seu time para encarar o Fluminense com esses desfalques? O goleiro é o Rafael, na lateral direita é o Rafinha, a dupla de zaga, Alan Franco e a Arboleda. Na lateral esquerda, o Patrick fará ali a lateral esquerda do São Paulo. Meio de campo, Pablo Maia, Gabriel Neves e Nestor. Trio de ataque, Wellington Rato, Juan e Luciano. Luciano, aquele lá de 2019 que fazia dupla de ataque com Ione Gonzalez. Ali na esquerda, o Everaldo, Poçante Everaldo, em 2019, comandado pelo Fernando Diniz. Esse é o provável time do São Paulo para encarar o Fluminense. O Fluminense também que está cheio de desfalque, cheio de problema, mas é o 5º colocado no Brasileirão com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vem de empate na Taça Libertadores em 1-1 contra o Sporting Cristal no Maracanã. O jogo acabou, um misto de vaias e aplausos. O Fluminense não jogou bem.
mas a torcida do Fluminense está esperançosa aí com as primeiras colocações. Esses 3 pontos em cima do São Paulo serão importantes para manter o Fluminense ali no bolo, na muvuca. O Botafogo, que é o líder, com 30 pontos, perdeu o seu treinador. Isso deve ser um baque para a sua equipe. Então é importante o Fluminense se manter nas primeiras colocações. Desfalques. Agora vamos para a lista de desfalques do Fluminense. Meu Deus. Jorge, um problema no joelho. Alexander, joelho. Manuel, doping. Vitor Mendes, casa de aposta. Fernando Diniz foi expulso, vai ficar buzinando no Eduardo Barros, no ouvido do Eduardo? Não, do Marcão. O Marcão ouve os expor, Fernando Diniz descontrolado dentro de casa, falando pelo rádio com o Marcão gritando no ouvido do Eduardo Barros. Nino foi expulso no jogo contra o Bahia, deixou o Fluminense sem zagueiro, com um jogador a menos todo o segundo tempo, está fora do jogo também. André sentiu no último treino antes da viagem para São Paulo, tá fora da partida. Então, cara, e o David Braz também sentiu. Então, David Braz e André são os últimos desfalques do Fluminense, deixando uma ameaça para a torcida tricolor, que é a possibilidade do Thiago Santos jogar na posição do André ou na posição do David Braz e do Nino, né? O Nino também é um desfalque. Então podemos ter Thiago Santos ou na volância ou na zaga. Se segura na cadeira. Então vamos lá, pendurados. Fábio, Thiago Santos, olha ele de novo aí, e Keno. São os pendurados do Fluminense. Cara, a coisa tá tão feia na zaga do Fluminense. Manuel, Vitor Mendes, David Braz, e que o Fluminense teve que relacionar o Luan Freitas, que estava até envolvido aí numa negociação de empréstimo até o final do ano com Londrina, mas vai utilizar o Luan Freitas novamente sendo relacionado aí para jogos do Fluminense. Então vamos lá, Eduardo Barros deve botar o time da seguinte forma: Fábio no gol, Samuel Xavier, a dupla de zaga Felipe Melo ou Felipe Andrade. Felipe Andrade está sendo utilizado ali na lateral esquerda. Também tem a opção do Luan Freitas e do Thiago Santos para fazer a zaga. Diz ele que joga nessas duas posições, eu tenho minhas dúvidas. Eu colocaria o Luan Freitas, um jogador experiente, 21 anos para 22, já tem uma certa experiência. É bom para o Fluminense observar se tem condições de manter no grupo, de ser aproveitado, se há realmente a necessidade de emprestá-lo para o Londrina. Também tem isso, acho que eu colocaria o Luan Freitas para fazer a dupla de zaga ali com o Felipe Melo. Na lateral esquerda, o Marcelo partindo aí para o seu terceiro jogo seguido em atividade. Meio de campo, Martinelli deve fazer a dupla de volantes ali ao lado do Lima. O Martinelli, mas tem a possibilidade do Thiago Santos entrar no lugar do André. Na minha opinião, claro, Martinelli. Ganso na armação do jogo. O trio de ataque, Arias pela direita, Keno pela esquerda e o Cano como referência no ataque. Esse é o possível time do Fluminense com seus desfalques. Já falei da importância de vencer esse jogo lá no Morumbi contra o São Paulo, manter o Fluminense lá no topo, entre os 4 primeiros, é importante. O Fluminense está no G5, é um jogo complicado, é um jogo encardido, e o Fluminense mostra cada vez mais com essas contusões que estão acontecendo, agora com o David Braz e com o André, o Fluminense precisa ter um elenco mais encorpado, com melhores opções, melhores contratações. Espero que o Fluminense nessa janela aí, amigo, traga jogadores melhores, porque o que a gente está vendo pelo noticiário aí deixa a gente um pouquinho assustado. O Fluminense está precisando de zagueiro com urgência. Vamos ver aí se rola aí com o Antônio Carlos ou com o Marlon Santos, que são bons zagueiros, boas opções para o decorrer da rodada. Bom jogo para o Fluminense, bom jogo para a gente, que os 3 pontos venham para dar uma alegria para a gente nesse final de semana. Vencer no sábado transforma o domingo numa maravilha, né? Jogo no sábado é bom por causa disso. Que no teu domingo fica show de bola. Mas quando perde, Deus me livre e guarde. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo.